Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre análise combinatória, ainda sobre o princípio multiplicativo. Vamos resolver mais dois exemplos hoje. Então, o primeiro exemplo é o seguinte: quantos números naturais de 4 algarismos distintos existem? Bem, então a gente tem que tomar 4 decisões. Quem que é o algarismo da casa das milhares, quem que é o algarismo da casa das centenas, quem que é o algarismo da casa das dezenas e quem que é o algarismo da casa das unidades. Note que há uma restrição aqui. Esse algarismo aqui ele não pode ser zero. Por que ele não pode ser zero? Porque, bem, se esse algarismo aqui fosse zero, então o número, na verdade, não ia ser de 4 algarismos. Por exemplo, se fosse 0, 1, 2 e 3, o número que teria aqui seria 123, já que a gente não escreve os zeros à esquerda, né? Então, o número que está aqui ele não pode ser zero para que a gente realmente tenha um número que seja de 4 algarismos. Então, a gente tem uma restrição aqui, certo? A recomendação, quando a gente tem um exemplo que envolve restrições, é começar pela decisão que envolve essa restrição, pela decisão que é mais problemática, tá bom? Então, por exemplo, de quantas formas eu posso tomar essa decisão aqui? A decisão do algarismo das milhares. De 9 formas, né? Eu tinha 10 algarismos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, mas o que está aqui não pode ser zero, então restam apenas 9 opções. Agora, quantas escolhas eu tenho aqui na casa das centenas? Eu não posso usar algarismos repetidos. Então, o algarismo que eu usar agora tem que ser diferente do que eu já usei. Então, aqui eu só tenho 9 opções, porque eu não posso usar o número que eu usei aqui. Então, 9 escolhas na casa das centenas. Note que eu só não posso usar o número que eu usei aqui, mas eu posso usar o zero agora aqui, certo? Então, por exemplo, aqui eu só não podia usar o zero. Mas se o número que eu escolhi aqui foi 3, então aqui o único número que eu não posso usar é 3. A restrição do zero, ela só existe nessa primeira casa aqui. Agora, quantas escolhas eu tenho na casa das dezenas? Eu não posso repetir números, então eu não posso usar nem o número que eu usei aqui e nem o algarismo que eu usei aqui. Então são 8 escolhas. E finalmente, quantas opções eu tenho na casa das unidades? São 7 opções. Eu não posso usar nem o número que eu usei nas milhares, nem o número que eu usei nas centenas, nem o número que eu usei nas dezenas. Portanto, como o número de escolhas que eu tenho em cada decisão não depende das decisões anteriores, basta eu multiplicar esses números aqui para saber qual é o total de números naturais de 4 algarismos distintos que existem. Multiplicando 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7, o resultado que a gente vai encontrar vai ser 4.536. Beleza? Essa é a resposta aí para esse problema. Maravilha. Lembra que eu tinha falado que a recomendação é iniciar pela restrição, né? Vamos ver o que é que iria acontecer se a gente não fizesse isso. Então, digamos que a gente inicie o problema olhando para a decisão do algarismo das unidades. A gente tem quantas opções aqui? 10 opções, né? Não há nenhuma restrição aqui, então eu posso botar aí qualquer um dos 10 algarismos. E aqui, na casa das dezenas, a gente tem 9 opções. A única coisa que não pode entrar aqui é o algarismo que a gente já usou. E aqui, 8 opções. Não pode nem entrar o que a gente usou aqui, nem o que a gente usou aqui. Mas quantas opções a gente tem agora na casa das milhares? A resposta é, não sei, vai depender. Depende de quê? A gente tem duas possibilidades. Digamos que o zero já foi usado aqui. Tá? Se o zero já foi usado, então o que não pode entrar aqui é apenas qualquer um dos números que já foram utilizados. Não tem mais nenhuma restrição extra aqui, porque o zero já está incluído entre esses números. Então, se o zero já tiver sido usado em uma das outras 3 posições, há 7 opções na casa das milhares. Agora, e se o zero ainda não foi usado? Então, na casa das milhares, a gente não pode usar nenhum dos 3 números que já entraram aqui e nem o zero. Então, a gente tinha 10 algarismos, tem que retirar agora 4 desses algarismos. Restam apenas 6. O que é que isso significa? Significa que se a gente resolvesse desse jeito, não ia ser possível usar o princípio multiplicativo. Por quê? Porque o princípio multiplicativo ele só funciona se o número de opções em cada uma das decisões não depender
das decisões anteriores. E isso não está acontecendo aqui, ó. O número de escolhas que a gente tem nessa decisão depende se 0 já foi usado antes ou não. Então, depende das outras decisões, tá certo? Então, é por causa disso que a gente dá essa recomendação. Vamos iniciar sempre olhando para as restrições, certo? Vamos ver outro exemplo agora que é parecido com esse, mas é um pouco mais complicado. Qual a quantidade de números pares que se pode formar com 4 algarismos distintos? Bem, agora a gente tem duas restrições, né? A gente tem uma restrição na casa das milhares, que é a mesma restrição de antes. O número que está aqui ele não pode ser 0. E o número que está aqui, na casa das unidades, ele tem que ser par. Ou seja, o número que está aqui ele tem que ser ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Pronto, maravilha. Então a gente tem duas restrições. A recomendação é iniciar olhando para as restrições, mas o 0 ele aparece nas duas restrições. Então, o que a gente vai fazer vai ser dividir em dois casos, tá certo? Um caso vai ser o algarismo das unidades é diferente de 0, e o outro caso vai ser o algarismo das unidades é 0. Beleza? Então, vamos ver aqui, caso 1. O algarismo das unidades não é 0. Então, nesse caso, a gente vai ter ainda que tomar 4 decisões. Mas quantas opções a gente tem agora para o algarismo das unidades? A gente tem 4 opções. Pode ser 2, pode ser 4, pode ser 6 ou pode ser 8. Então, aqui eu tenho 4 escolhas. Certo? Vamos agora para outra restrição, que é aqui, ó, nas milhares. Não pode ser 0. Então, o número que entrar aqui, ele não pode ser nem 0 e nem o número que já foi usado aqui anteriormente. Então, aqui eu tenho 8 opções. Certo? Agora, nessa casa aqui, a única restrição é não pode repetir. Novamente, são algarismos distintos, beleza? Então, o que não pode acontecer aqui é usar um dos dois algarismos já utilizados. Então, eu tenho 8 opções. Eram 10 menos os 2 que eu já usei. Enquanto isso aqui, são 7 opções. Eram 10 e eu não posso usar nenhum dos 3 que eu já usei. Então, como o número de opções em cada decisão não depende das decisões anteriores, é só a gente multiplicar esses valores. 8 vezes 8 vezes 7 vezes 4, que vai dar 1.792. Beleza? Agora vamos para o outro caso, é que o algarismo das unidades é igual a 0. Bem, e agora? Nas unidades, eu só tenho, então, apenas uma opção, né, que tem que ser 0. Vamos para outra restrição logo, que é aqui nas milhares. Quantas opções eu tenho aqui? São 9. A única restrição é que não pode ser 0. Como 0 foi o número que entrou aqui, não tem mais nenhum outro número que eu preciso retirar. Certo? Aqui são quantas opções? São 8. Eu não posso usar nem o número que eu usei aqui e nem o número que eu usei aqui. E aqui são 7 opções. Eu não posso usar nenhum dos 3 números que eu já utilizei. Beleza? Então, como o número de escolhas em cada decisão, de novo, não dependeu das decisões anteriores, multiplica. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 1, isso aí dá igual a 504. Beleza? Então, qualquer número desse tipo aqui, ou qualquer número par, com 4 algarismos distintos, ou vai ter 0 nas unidades, ou não vai ter 0 nas unidades. Ou seja, para eu saber qual é o total de opções, é só eu adicionar esses dois números que estão aqui. 1.792 com 504. O resultado vai ser, então, 2.296. Pronto. Essa aí que é a resposta para esse problema. Por que a gente dividiu em casos a resolução aí desse exemplo? Porque o 0 ele aparecia em mais de uma restrição, certo? Por conta disso. Beleza? Então a gente divide em casos, faz a quantidade para cada um dos casos e depois é só adicionar os resultados. Vamos dar agora uma outra solução para esse problema. A outra solução envolve determinar a quantidade de casos que não me interessam. Ou seja, o que eu quero pode ser visto como o total de casos menos os que eu não quero. Então, qual que é o total de casos? Como é que a gente poderia ver esse total de casos aqui? Ignora os pares, tá? Vamos olhar apenas para a quantidade de números que se pode formar com 4 algarismos distintos, que é exatamente o outro exemplo que a gente resolveu. A gente sabia já que existem 4.536 números com 4 algarismos distintos. E o que é que eu não quero? Bem, se eu quero os pares, o que eu não quero é o quê? É os ímpares. Eu não quero números ímpares formados por 4 algarismos distintos.
Então vamos agora determinar quantos números ímpares que se pode formar com 4 algarismos diferentes. De novo, são 4 decisões que a gente precisa tomar. Que restrições que a gente tem, né? Aqui tem que ser diferente de 0 e aqui tem que ser um número ímpar. Portanto, tem que ser 1, 3, 5, 7 ou 9. Só que agora ó, o 0 ele não aparece nas duas restrições. Dá para a gente resolver tudo de uma vez só. Eu tenho quantas opções aqui? Eu posso botar qualquer um desses 5 algarismos. Então, eu tenho 5 opções. Vamos agora logo para outra restrição. Aqui, quantas opções eu tenho? Eu não posso usar o 0 e nem posso usar o número que eu usei aqui. Beleza? Então, eu tenho 8 opções. E aqui? Aqui eu não posso usar apenas nenhum dos 2 números que eu já usei. Então, eu também tenho 8 opções. E aqui, eu não posso usar nenhum dos 3 números que eu já usei, então eu tenho 7 opções. O número de opções em cada decisão não depende das decisões anteriores. Então, multiplica 8 vezes 8 vezes 7 vezes 5. Isso aí vai dar igual a 2.240. Portanto, o número que a gente quer vai ser 4.536, que é o total de números, ignorando se é par ou ímpar, que se pode formar com 4 algarismos distintos, menos a quantidade de números ímpares, que se pode formar com 4 algarismos distintos, que é 2.240. Aí pronto, se a gente fizer 4.536 menos 2.240, o resultado vai ser 2.296, exatamente como tinha sido na outra forma que a gente mostrou para a resolução desse exemplo, certo? Essa forma aqui é um pouco mais avançada, mas ela ajuda muito em várias situações. Por quê? Ela permite que a gente faça algo que seria feito envolvendo vários casos com apenas uma conta de multiplicação e uma conta de subtração. Beleza, pessoal? Então, era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.